Sejam muito bem-vindos ao Pacificando, né? O programa onde você me diz como foi a sua relação com seus pais na infância e eu te digo quem tu és. Meu nome é Andresa Pires, eu sou terapeuta de cura de paz e de alto poder e aqui eu ajudo mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem os bloqueios emocionais e destravarem o seu máximo potencial. Principalmente nas 4 áreas mais importantes da vida: relacionamento, carreira, poder pessoal e finanças. Ah, e sem gastar anos em terapia com isso, viu? E no episódio Pacificando de hoje, nós vamos falar sobre como se tornar, né, imune às críticas. Quem acha que isso aqui é balela pura, que não vai conseguir nunca se sentir imune à crítica, que nunca vai conseguir se sentir sem medo de ser criticado na vida? Então, gente, eu também pensei isso quando eu vi isso pela primeira vez. Eu vi pela primeira vez num livro que era do Deepak Chopra, e ele dizia, né, que a pessoa com alto poder é uma pessoa que é imune à crítica. E eu fiquei pensando, gente, mas como isso é possível, né? Como que isso é possível? E eu demorei anos para entender como é possível, mas hoje eu sei que é possível, né? E eu vou mostrar para vocês aqui hoje, tá? Quem aí já se deixou paralisar, né? Já perguntei isso, a Adriana falou que ela, o Cris também, se paralisar pelo medo da crítica. E eu também já me deixei paralisar muito pelo medo da crítica. Muito, 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 muito. Por que tememos tanto a crítica, hein, gente? Será por que a gente tem tanto medo de ser criticado? De onde vem isso? De onde será que vem esse medo de ser tão criticado? Por que crítica dói? Por que a gente fica inseguro em, né, se expor e aí ser criticado, ser rejeitado? Bem, o primeiro motivo porque a gente tem medo da crítica é porque a crítica é uma representação das 4 feridas emocionais. Das 4, não, perdão, das 5 feridas emocionais. E quais são essas benditas dessas 5 feridas emocionais, Andressa? Então, o ser humano, ele apresenta, né, 5 feridas emocionais, que são abandono, rejeição, humilhação, traição e qual que é a outra? Eu sempre deixo uma para trás, né? Injustiça. Essas são as 5 feridas emocionais: injustiça, traição, rejeição, abandono e humilhação. E quando a gente passou por isso, a gente sentiu isso aí na nossa infância, nós ficamos com isso gravados nos nossos meridianos energéticos, né? Ocorreram aí as sinapses, como eu já falei em outra aula, né? Mostrando como que seus bloqueios se formaram. Quem não assistiu, volta aí no YouTube depois e assiste. A aula como seus bloqueios emocionais se formaram, né? Como que aconteceu isso? Eu explico direitinho como que forma o bloqueio, tá? E aí, o que acontece? A gente ficou marcado por alguma dessas feridas. E a crítica, concordam que a crítica, ela nos faz sentir ou traídos, nossa, eu não esperava isso dessa pessoa. Ela falou isso de mim e, né, ou seja, ela me julgou desse jeito. É uma traição, né? Ou ela me faz sentir rejeitado, ou abandonado, né? Não pude contar, ou me excluíram, ou seja, humilhado, né? Fala alguma coisa assim que vai me doer ali, alguma coisa sobre minha capacidade ou sobre a minha aparência. Então, a crítica, ela está conectada às 5 feridas emocionais. É por isso que dói, minha gente. É por isso que o trem dói. E dói mesmo. Mas, além disso, além da crítica estar conectada e representando, né, as 5 feridas emocionais, tem uma coisa nela que é pior ainda. Além disso, ela também, por trás dela, né, ou seja, ela contraria, ela nega os 4, hoje eu tô com mania de 4, gente, são 5. Os 5 desejos
do ser humano. 5 desejos primordiais e primários do ser humano. A crítica, repetindo, a crítica contraria os 5 desejos primários do ser humano. E que desejos serão esses, hein, gente? O que será, hein? O que vocês acham? Colocam para mim aí. O que vocês acham que são os desejos do ser humano? Ficar rico, ficar gostoso, sarado, bonito, sei lá, ser bem-sucedido. O que será que são os 5 desejos aí do ser humano? Chutem aí para mim. Coloquem alguma coisa aí que vocês acham que está conectada aos 5 desejos primários do ser humano. Por gentileza. Quem está comigo aí, ó, reconhecimento. Boa! O que mais? Reconhecimento é sim um dos 5 desejos primários do ser humano. Alguém dá mais? Alguém dá mais? Vou colando aqui, ó. Então, gente, os 5 desejos primários aí do ser humano são: tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com teto, comida, conforto. É ser amado. O ser humano quer ser amado, ser útil, ser reconhecido, ser livre e ser elogiado. Olha que coisa louca, né? E eu não inventei nada disso, só estou trazendo as informações, né? Então, assim, máquina do tempo não, Cristiano, agora não. Então, assim, ou seja, a crítica dói, gente, por causa disso. Além dela contrariar, ela representar as 5 feridas emocionais, ela ainda contraria os 5 desejos do ser humano. Então, agora vocês já comecem a se abraçar aí, falar, olha, você está perdoado por sentir medo da crítica, porque a Andresa está contando para a gente aqui que a crítica dói mesmo, dói lá na alma. Então, gente, agora você já sabe que a crítica dói, por quê? Ela representa as 5 feridas e contraria os 5 desejos do ser humano, correto? Muito bem, vocês já sabem quais são os desejos do ser humano. E quais são os tipos de críticas que existem, gente? Quais são os tipos de críticas que existem? Boa noite, Vai, seja bem-vindo. Então, aí vem aquela coisa do crítica construtiva e crítica, nem lembro o nome, destrutiva. Quem aí já ouviu falar disso? Coloca eu aí para mim. Isso é só uma crítica construtiva. Quem já? Quem já ouviu essa coisa ordinária? É uma crítica construtiva, mas eu não estou construindo nada. Fique com a sua crítica para lá. Então, não é sobre esses 2 tipos de críticas que eu quero falar. Sabe por quê? No trabalho tem muito disso, isso é uma crítica construtiva, né? Nada de construtiva. Porque, na verdade, gente, não estou falando para vocês ficarem bitolados, não. Mas uma crítica, na verdade, toda crítica é um julgamento, é um exame, é uma avaliação que a outra pessoa faz sobre você, né? Então, assim, por mais que a pessoa fale assim, isso é uma crítica construtiva. Vocês gostaram da minha vozinha de crítica construtiva? Pois é, isso aí é para eu não fazer igual o Cristiano. Pega a sua crítica construtiva e vá tomar café, né? Porque além das pessoas, né, virem com essa desculpa de crítica construtiva, no fundo, né, tudo bem, a gente precisa se melhorar, mas dói do mesmo jeito, dependendo de como é falado, né? Não é para a gente não receber feedbacks da vida, porque são valiosos e vocês vão ver aqui que são mesmo, tá? Não, eu não passo a mão na cabeça de vocês sabem disso, eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Quero gente autorresponsável, independente emocional, inteligente emocional, enfim, né? Aí a Paula, depende de quem vem a crítica. Também, né, Paula? Também. E também tem um outro detalhe aí que vai fazer a diferença daqui para frente. De onde ou de quem, realmente. Porque aí você sabe se é uma cutucadinha disfarçada de crítica construtiva, né, Paula? Né, aproveitando a terminologia, ou se realmente é uma crítica de melhoria, né? Pois é verdade.
E aí, mas aí essa não é sobre esses dois tipos de crítica que eu quero falar com vocês. Eu só puxei esse gancho porque eu sei que vocês ouvem muito disso por aí, né? E eu tinha que abordar aqui. Mas assim, os dois tipos de crítica, na verdade, que eu quero que a gente pense aqui eu tenho medo de ser criticada é sobre aquilo que eu estou fazendo, ou eu tenho medo de ser criticada por aquilo que é uma característica minha, é algo que eu estou sendo. A Paula diz que vindo, né, críticas de pessoas que ela ama, ela recebe bem. Porque aí é amor, né, Paula? É um direcionamento. Muito bom. E aí, não, mas na verdade existe sim a crítica construtiva, gente, mas é porque eu estou brincando com vocês, porque tem muitas pessoas que usam essa palavrinha para te cutucar, sabe? E você sabe que né? Estou jogando um foguinho aí no álcool com vocês. E aí, voltando aqui aos dois tipos de críticas que eu quero que vocês observem, eu estou me sentindo com medo de ser criticado por aquilo que eu faço, ou eu estou com medo de ser criticado por aquilo que eu estou sendo. Por exemplo, se alguém chega aqui para mim e fala assim: "Ah, Andresa, blogueirinha, sei que lá, né, tá fazendo live", é algo que eu estou fazendo, né? Uma crítica. Eu tenho medo disso. Ou eu tenho medo de ser criticado por algo que eu estou sendo. Ah, sei lá, uma característica física minha, né? Não sei. Um exemplo aqui, né? Ah, a Andressa estava lá toda descabelada fazendo a live. É algo que é meu, a minha característica, né? Então, assim, separem essas duas coisas. Para ficar mais claro, deixa eu falar uma história, porque eu não confundo vocês. Eu tive uma cliente que ela tinha medo, ela tinha dificuldade de falar em público. Dificuldade de falar em público. Assim, qualquer coisa que tinha que apresentar, trabalho, né, fazer um discurso, alguma coisa, ela tinha medo, ela tinha uma trava. Só que ela não tinha trava em falar. O problema dela não era falar. O problema dela era ser vista falando. Então, assim, o medo da crítica dela não era de falar errado, de esquecer, ou de qualquer coisa do tipo. Ela tinha medo da aparência, né? Ela tinha medo de ser vista como magra e feia. Por quê? Porque na infância dela, ela tinha passado por uns bullying assim, né? De ser chamada de feia, de magrela. Então, assim, a crítica. Olha para você. Entenderam agora a diferença? Ela não tinha medo de ser criticada pelo que ela estava fazendo, pelo que ela ia fazer. Ela tinha medo de ser criticada pelo que ela estava sendo. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Esses dois tipos de críticas, tá? Nós vamos aprofundar neles agora. Se você vai ter medo se a sua crítica, seu medo de crítica é sobre aquilo que você faz ou aquilo que você está sendo, tem a ver com a sua infância. Como identificar isso? Por exemplo, o tipo de crítica que vai te doer mais, provavelmente você já passou por alguma coisa que na sua infância, ela está conectada a alguma coisa. Por exemplo, se você sofreu com bullying, falando de apelidos como você é feia, magrela, ou gorda, ou sei lá, seu cabelo é ruim, seus olhos são grandes, seus olhos são pequenos, você é alta, você é baixa, ou seja, se as críticas e os bullies da sua infância eram relacionados à sua aparência, às suas características físicas, né, jeito de andar e tudo mais, você vai ter medo de ser criticado nesse âmbito. Eu não vou aparecer lá não porque eu estou mal vestida. Eu não vou aparecer lá não porque eu não estou à altura. Eu não vou aparecer lá porque eu não quero que me vejam. Né? Não é o que você está fazendo, é o que você está sendo. Você tem medo de si. A vergonha, o medo está em si. Né? Agora, se você teve crítica na sua infância ou passou por algum bullying relacionado, por exemplo, os apelidos eram você é burra, você é retardado, mongoloide, aquelas coisas que a gente ouvia ali na infância, o seu medo de ser criticado está relacionado a aquilo que você faz. Entenderam? Espero que esteja claro para vocês.
Então, assim, a crítica que você mais teme está relacionada com algo que você viveu na sua infância. Ou seja, gente, sempre assim, tá? Sempre assim. Sempre está conectada com algo que você já passou. Por quê? Porque acordou em você uma das 5 feridas. E aí ela encontra ressonância. Ah lá, a Paula dizia que o que ela mais ouvia é que ela era doida, estranha, esquisita, etc e tal. E aí o quê? Ficou com aquele sentimento de inferioridade, eu não sou boa o suficiente. E aí o, o ego dela, né, o sistema dela de defesa, como eu expliquei lá naquela aula do dia em que eu falei como que se formaram os bloqueios emocionais, o sistema de defesa dela fala assim com ela: Paula, não vai lá não, a gente vai passar vergonha. Você lembra? Você é ruim nisso. Você já passou por isso, você não dá conta. E aí, o que ela faz? Ela trava, ela chega ao vômito. Porque o sistema precisa defendê-la da vergonha. É assim que a gente funciona, gente. Então, e eu teve uma fase que eu fui chamada de estranha também, Paula, mas eu era estranha porque eu gostava de livros. E aí as pessoas queriam me dar roupas, presentes de brinquedos e eu queria livros. Então eu era estranha porque eu contrariava, eu estava na contramão do que era esperado de mim na sociedade. Né? Então, assim, tá vendo? Então tem muito a ver com as pessoas. Não era eu que era estranha, eu era diferente, mas né, não tão diferentes assim. E aí, muito bem. Já anotaram aí, né? A crítica está sempre conectada com algo que já me doeu no passado. Ok? Então, vocês identificaram qual que dói mais em vocês? A de fazer, a crítica, medo de fazer algo ou medo de ser vista, ser julgada por aparência e característica? Colocam para mim aí. Quem tem medo de fazer algo e ser criticado, coloca um F para mim no chat. Quem tem medo de ser julgado pelas características, coloca um C de casa, de características. Para eu entender. Tem gente que são as duas, tá, gente? Depende muito. Ah lá, os dois, exatamente. Depende muito daquilo que você vivenciou. Né? Se você experimentou várias das feridas emocionais, provavelmente você é super travado com as críticas aí, com medo de crítica. E, gente, por que tem pessoas que têm mais medo de crítica e tem pessoas que não têm tanto medo assim? Boa noite, Daniel. Já expliquei isso aqui, né, gente? Por que tem pessoas que têm mais medo de críticas e tem pessoas que não têm tanto medo de crítica? Por que vocês acham? Porque tem pessoas que fazem aquilo que a gente tem medo de ser criticado com uma facilidade, sem pensar nos outros, né? E aí, por que vocês acham que isso acontece? O que aconteceu com essas pessoas que elas conseguem ser mais livres, praticar aí um dos 5 desejos primários do ser humano, que é ser livre? Vão colocando para mim que eu sei que tem delay. Então, gente, tem a ver com o quanto que você foi apoiado, exatamente, Paula. Se você for uma criança aceita, apoiada, incentivada, elogiada, amada, e assim, claro que isso tem a ver com o seu sentimento, né? Às vezes os seus pais não tinham a intenção, mas você se sentiu rejeitado, né? Se sentiu abandonado. Então, tem a ver com como você se sentiu, tá? Eu sempre digo que aquilo que você sente determina como você vive. E eu vou mostrar para vocês aqui com uma pequena história. A crítica ela está muito relacionada com a nossa percepção. Como disse a Paula, olha, elas sempre foram muito motivadas. Gente que foi elogiada, se sentiu amada, vai ter medo de criticar. Para quê? Né? E por quê? Não vai, né, gente? Então, a crítica tem muito a ver com a nossa percepção. Às vezes nem é real. Não tem nada a ver com ser real ou não ser real, tá? É muito a nossa percepção. E o que é essa coisa, Andresa? O que é percepção? Imagina a seguinte situação. Tem 2 crianças, João e Maria.
E aí eles fizeram arte, né? Eles aprontaram. A mãe deles trancou os dois no quarto, de castigo. Maria começa a chorar. João começa a rir, pular em cima da cama, jogar travesseiro. E aí? Por que Maria está triste, chorando, e João está todo aventureiro? Qual que é a percepção deles? A percepção da Maria é que ela está sofrendo algo ruim, ela está passando por uma dor, né? Ela está passando por um sofrimento de abandono, sei lá, de perigo, é uma coisa negativa. A percepção do João é que ele está passando por algo bom, alegre, divertido. Opa, eu estou trancado aqui sozinho, posso fazer o que eu quiser agora. É divertido, é algo positivo. Tá vendo? É a mesma situação. Ambos, né, os bonitinhos estão de castigo, estão presos no quarto. E um está se divertindo e o outro está chorando. E a gente tem muito disso na vida. Isso é percepção. Qual que é a minha percepção? A minha percepção diante da mesma situação. E crítica tem muito a ver com percepção, viu, gente? Voltamos ao que você já viveu. A crítica só dói quando uma parte sua também acredita naquilo. Então, gente, a crítica só dói quando uma parte sua acredita no que está dizendo, no que eles estão dizendo. Isso é difícil de compreender, mas é real. Por exemplo, no caso da Paula, quando ela era chamada de estranha, ela tinha uma parte dela que acreditava assim, não, realmente eu faço umas coisas estranhas. Então, eu reconheço em mim que tem algo estranho, é por isso que dói. E às vezes isso é inconsciente, gente, mas sempre escrevam aí. Sempre, sempre, sempre que você se sente dolorido, sofrido, com uma crítica que você recebe, existe uma parte sua que acredita, tá? Mesmo que seja inconsciente ainda, que você ainda não tenha conseguido enxergar essa parte, é sempre, tá? Sempre, não existe exceção. Sabe por quê? Porque nós somos energia. Eu não vou aprofundar nisso aqui, porque eu não gosto de complicar para vocês, mas nós somos energia. E a gente a energia ela funciona com ressonância, uma coisa sincroniza com a outra. Então, eu só vou realmente me sentir dolorido se alguma coisa em mim está na mesma vibração energética, física, quântica, daquilo que a outra pessoa está me falando. Ou seja, só vai doer se tiver uma parte minha que está conectada com aquela verdade. Por isso que uma frase que é para vocês anotarem, para vocês nunca mais esquecerem. Doeu? Leva que é teu. E para que serve essa parte, gente? Para vocês ficarem, ai meu Deus, então é verdade isso que está falando? Não. Para você olhar para você e se perguntar, qual é a parte minha que acredita nisso que estão me dizendo? Por que eu estou puta com isso? Por que eu estou chateada com isso que estão falando de mim? Porque existe uma parte sua que entra em ressonância. Viu? Essa é uma das partes mais importantes dessa aula, gente. Porque vai trazer senso de autorresponsabilidade. Para você sair do mimimi. Ai, falou isso de mim. Né? Porque quando você dá esse poder para o outro sempre, você fica com medo de ser criticado, você é a vítima. E nós não somos vítimas. Tá? Então, sempre tem uma parte sua que encontra ressonância. Você pode não se conhecer ainda, tá? Continuando aqui, gente. O Jung dizia pra gente, o Jung é aquele psicólogo, né? Na verdade, ele é o inventor aí da psicologia analítica. Eu sou apaixonada por Jung. Discípulo de Freud. Não gosto de aprofundar em coisa técnica, vocês sabem. Mas, enfim, se vocês quiserem pesquisar o Jung, ele, ó, cheio de amor por ele. Ele dizia que aquilo que me incomoda no outro, trabalho em mim. Aquilo que me incomoda no outro é uma grande oportunidade para eu trabalhar em mim. Por quê? Porque, como eu expliquei, encontra ressonância. E olha que coisa linda, gente. É sempre assim, gente? É sempre assim. E por que é assim, Andresa? Porque a vida é amor.
E aí, a vida está nos mostrando o tempo todo: olha, você precisa melhorar isso, você precisa mudar isso, você precisa transformar isso em você. E aí, a gente tem isso como lembrete. As pessoas ficam ali nos lembrando, né, apesar de doloroso, que a gente tem algo para mudar. Então, se doeu em você, procure em si. Se você tiver vontade de criticar o outro, pergunte também. Olha o aprendizado, gente. Pergunte também. Qual que é a parte minha? Por exemplo, você pode estar pensando assim: nossa, mas fulano é muito folgado. Aí você pergunta: tá, mas qual que é a parte minha que acha que eu também sou folgada? Onde eu estou sendo folgada na minha vida neste momento? Porque, gente, sempre tem, ó, autorresponsabilidade, tá bom? Então, é sempre assim, é sempre assim. Tá, Andressa, pode até ser, mas quando as pessoas me criticam, dói. Eu sei, gente, dói mesmo. E espera que eu já vou dar a solução para vocês, tá? Eu não trago nada aqui que a gente não tenha para onde sair. Eu levanto muitas questões, muitos problemas, mas daqui a pouco eu vou trazer para vocês aí uma soluçãozinha, tá? Uma solução zona, na verdade. Outro ponto da crítica. Não, antes eu quero falar com vocês que o mundo é um castelo de espelhos. Mas eu vou aprofundar isso aí com vocês depois. O mundo é um castelo de espelhos. Então, sempre, né, que eu vejo alguma coisa que eu não estou gostando, ou que estão me criticando, ou que eu estou criticando alguém, tem a ver comigo. Vou aprofundar daqui a pouco. A grande ilusão que a gente tem, gente, é a seguinte: principalmente quando é a crítica das minhas características físicas, que é a crítica tipo 2 lá. A tipo 1 é o que eu estou fazendo, a tipo 2 é aquela, né, do que eu estou, quais são as minhas características. Quando a grande ilusão que a gente tem é: quando eu estiver rica, magra, gostosa, sei lá, famosa, bem-sucedida, cheia de plástico, eu não sei, gente. Quando eu estiver super transformada aí, eu nunca mais vou ser criticada. Aí sim, eu vou estar pronta, né? Aí ninguém vai me criticar. Quem aí já pensou isso, gente? Assim, nem que seja por um lapsozinho, sem raciocinar muito. Né? Ah, eles me criticam porque, sei lá, eu sou nariguda. Eles me criticam porque, né, enfim. A grande ilusão que a gente tem é essa, gente. Ah lá, tá vendo? Eu também, Paula, toca aí. A grande ilusão que a gente tem é essa, de que quando eu estiver super, super, super isso, super aquilo, super bababá, não vão me criticar. E eu fico esperando esse momento, né, para eu ficar à prova de balas, né, para eu ir pro palco, eu ia ir para a arena. E, gente, aí é que você vai ser criticado. Sabe por quê? Porque se você estiver lá nos holofotes, mas vai ter gente projetando, né, as dores deles em você, né, daquilo que eles não aceitam neles mesmos e vão criticar mesmo. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa para você e essa vai doer também. A pessoa crítica é uma pessoa que não se ama. Ela não se aceita. Ela tem muita dificuldade consigo mesma. Então, assim, ela se rejeita, ela se humilha, ela se abandona. Lembra das 5 feridas emocionais? Pois é. A gente faz as 5 feridas emocionais com a gente também. Então, quanto mais crítica uma pessoa for, e a gente tem a sensação que quando a pessoa é crítica demais é porque ela é a bambambam, né? Nossa, ela é topzera. Não, gente. A pessoa muito crítica é uma pessoa que está exalando falta de amor próprio. Ela não se aceita. Então, quando você pensa assim, quando eu estiver toda poderosa, rica, não sei o que lá, não sei o que lá, nunca mais vou ser criticado, você sempre vai ser criticado. Porque as pessoas projetam os defeitos delas em você. E a crítica não tem nada, a dor da crítica não tem nada a ver com você ser ou não ser aquilo. Tem a ver com a sua percepção, o sentimento. Se uma pessoa coloca aí para mim no chat, Andressa, eu sou nariguda, eu vou rir junto com ela, eu sou mesmo, olha o tamanho do nariz.
Entende? É aceitação, isso. Agora, se eu tivesse crescido na minha infância inteira ouvindo sobre críticas sobre meu nariz, meu nariz, meu nariz, talvez a pessoa colocasse narigudo ali, eu fechasse o chat, porque eu não ia aguentar de dor, de vergonha, de incômodo. Entenderam? Então, assim, a gente tem que. Vou chegar no ponto onde a gente trabalha a crítica para a gente ficar imune a ela. Ó, a Maria Luísa disse para a gente que a minha tia é a única pessoa da família que sempre fala que eu estou magra. Isso sempre me faz muito mal. Pois é, mas aí olhe para ela. Primeiro, se doeu, leva que é teu, né? Então, veja se você realmente está achando que você é magra. Veja o segundo detalhe. Se quando criança você era magrela, porque às vezes você não é mais, mas a dor da ferida emocional está em você ainda, né? E veja também a sua tia, se ela se acha magra, se ela tem algum problema com isso, enfim. Então, nós temos 3 variáveis aí. No final, tudo é sobre você, viu, Maria Luísa? Porque no final é você que limpa isso e fica livre. E aí, sua tia pode falar se é gorda, magra, baixa, e você não vai fazer a menor diferença para você, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente não avança naquilo que a gente ama, porque a gente tem medo de ser criticado. E tem uma palestra minha aqui, uma aula, que eu não lembro qual é agora, que eu falo disso. Principalmente, Paula, quando a gente tem que vender o nosso próprio peixe. Porque quando você está vendendo para outra pessoa, é o trabalho da empresa que você está oferecendo, a responsabilidade sobre o produto não é sua. Agora, se você está vendendo algo seu, ou você, ou algo que tem a ver com você, com a sua personalidade, por exemplo, eu que sou terapeuta, se eu tiver medo de ser criticada, eu não dou conta. Por quê? Porque está falando sobre mim, né? Se o serviço é ruim, incute aí, né? Está subentendido que eu sou uma terapeuta ruim, entende? E aí a dificuldade é maior. Então, assim, fica de olho nessa questão aí que você falou do trabalho, porque tem muita gente que sepulta os seus sonhos por causa disso. É o medo da crítica, é o medo do que os outros vão falar, é o medo do que os outros vão pensar, né? É a síndrome da impostora, é o medo de não ser tão boa assim. Tá bom, Paula? Muito bem, gente. Então, voltando aqui, eu comentei que não importa se você vai estar, né, super top aí, sempre vai ter alguém para criticar. Sempre vai ter alguém para criticar, né? A árvore que dá fruta é que jogam pedras. Então, por quê, gente? Porque a crítica tem a ver com aquilo que eu vivi, e aí vai doer em mim, ou ela também tem a ver com a pessoa que está fazendo a crítica para mim. Por exemplo, quando Maria vem contar para a gente sobre Pedro, falar mal de Pedro, imagina que Maria vem contar para mim aqui, falar alguma coisa de mal aí, né, fazer uma crítica sobre Pedro. Se eu prestar atenção, eu vou perceber que eu aprendo mais sobre quem é Maria, neste momento que ela está criticando Pedro, do que sobre Pedro, né? Porque a gente tem essa mania de projetar, por isso que eu falei lá na frente. Se eu estou com vontade de criticar alguém, eu analiso qual parte minha está fazendo isso também. Porque tudo é sobre mim, está encontrando ressonância. Então, gente, quando a Maria fala sobre Pedro, eu aprendo mais sobre a Maria que sobre Pedro. Então, prestem atenção nisso, porque quando eu comentei, o mundo é um castelo de espelhos. Se tem algo me incomodando muito em alguém, eu tenho que começar a olhar para mim. Porque tem alguma parte minha que está encontrando muita ressonância naquilo e eu preciso muito trabalhar em mim. Tanto que tem uma técnica que chama Ho'oponopono, que diz: Divino Criador, limpa em mim o que está me fazendo enxergar essa situação dolorosa. Isso, o nome disso é autorresponsabilidade. Essa técnica é super poderosa e traz para a gente esse sentimento de, peraí, se eu estou incomodado com isso, é porque tem em mim. Um exemplo clássico disso é o seguinte: se eu saio mal-humorada se eu saio de casa e encontro uma pessoa mal-humorada, ok. Significa que eu saí de casa e encontrei uma pessoa mal-humorada. Se eu saio de casa e eu encontro várias pessoas mal-humoradas, a mal-humorada sou eu. Estou encontrando ressonância. Observem isso.
dia que você sai serelepe, parece que todo mundo está na mesma vibe. E todo mundo está na mesma vibe? Não, porque eu estou conectando com aquilo. Energia, física quântica, é um pouco mais profundo, mas é assim que funciona. Né? Você não precisa entender profundamente, mas você pode usar isso a seu favor. Tá bom? Quem aí já percebeu isso? Assim, que a gente... Essa questão de, por exemplo, quando eu saio bem-humorado, eu encontro gente bem-humorada, quando eu saio mal-humorada, eu encontro gente mal-humorada. Quem já conseguiu perceber isso aí? Que vai meio que oscilando conforme aquilo que eu também estou. Muito bem, né? Como eu comentei com vocês aí, gente, a gente tem a bênção de ter nos outros um espelho sempre para a gente melhorar nós mesmos, tá? Então, o Johnny já notou. Então, assim, quando você nota isso, isso é uma grande virada de chave. Porque você fala assim, como que eu quero que seja o dia hoje? E aí é você que dá o tom. Né? Eu quero que o meu dia seja alegre, divertido. Então, eu começo a fazer isso, fazer alguma coisa, assisto um vídeo engraçado, ou seja, eu faço algo que vai me conectar com essa energia, e sim, o mundo vai se abrir para mim desse jeito. Gente, parece coisa de gente que abraça a árvore, e é também, mas não é só não, viu? É sobre energia mesmo, é sobre vibração, e elas são leis universais, assim como a lei da gravidade. Agora, outro detalhe, nós temos que vencer a crítica que nós fazemos contra nós mesmos. Né? Esse aí é um detalhe muito importante. Por quê? Porque as 5 feridas nós fazemos contra nós mesmos. Por exemplo, tiram uma foto, uma selfie. Saiu com a galera, tirou uma selfie, você está no meio ali. A pessoa te mostra. Qual que é a primeira pessoa que você olha na foto? Imagina, são 5 pessoas. Qual que é a primeira pessoa que você localiza na foto? Você, não é verdade? E você localiza você com olhos de amor ou com olhos de crítica? Você olha para você para ver se você está bonita. Essa é a desculpa. Para ver se, na verdade, não, para ver se a foto ficou boa. Só que aí você já começa assim, nossa, eu tô nariguda, nossa, eu tô com descabelada, nossa, eu tô com olheiras, nossa, eu tô com não sei o que lá. Ou seja, você coloca um monte de coisa negativa em cima da sua foto. Então, lembram das 5 feridas emocionais? Pois é. Você se abandona quando você se deixa sozinho. Você se rejeita quando você se exclui das situações, das pessoas, né? Você se rejeita quando você olha para essa foto, querendo ser outra pessoa, não querendo ser aquela pessoa ali da foto. E a gente faz isso o tempo todo. A gente se trai quando a gente não está jogando do mesmo lado, do nosso lado. A gente está esperando que o outro diga como que a gente ficou bonito na foto. Olha que traição. Você sabe o tanto você se esforçou. Você sabe o quanto como que foi seu dia para você estar ali no final do dia com aquelas pessoas. Se você acordou cedo, se não. Então você sabe de onde saiu a sua olheira, de onde saiu o seu cabelo despenteado. É você que tem que jogar no seu time. É você que tem que se defender. E a gente fica esperando que a outra pessoa nos defenda. É ou não é, meus amores? Eu falei que ia ser dura com vocês aqui hoje, mas é por amor. Então, assim, para de se julgar, para de se criticar e para de julgar o outro. Pronto, eu falei. Porque se a gente não tem essa característica de vencer a nossa própria crítica, né, de ser compassivo com nós mesmos, meu Deus, não vai funcionar. Para vocês terem uma ideia, hoje eu fiz um stories lá no meu Insta, depois vocês chequem lá, falando sobre a aula de hoje e tudo mais. Gente, tá muito ruim. Tá muito. Tá uma sobrancelha muito esquisita, uma pele toda brilhosa. Tá conteúdo tiririca. Pior do que tá, não fica. Mas eu postei. Sabe por que eu postei? Primeiro, porque eu ia trabalhar isso com vocês hoje. Então, não adianta eu ficar me falando uma coisa e fazendo outra. Né? Como diz o Dan Millman, você tem que ser aquilo que você faz e fazer aquilo que você fala. Né? Então, fale aquilo que você faz e seja aquilo, né, também. Então, é perfeito? Não, não é perfeito, mas vamos seguir.
Se eu falo para vocês fazerem umas coisas e eu não falo, eu estou sendo incongruente. E aí, vocês vão me pegar, não é no que eu falo, não, é na energia também. Vocês vão saber que eu estou sendo incongruente com vocês. Vocês vão sentir. A gente sente quando o outro está mentindo, quando o outro está sendo incongruente, né? Boa noite, Elisângela. Seja muito bem-vinda, minha boneca. Então, é isso. Crítica com você mesmo também tem que diminuir, né? Seja, né, mais plausível com você, tá bom? Quando recebo um elogio, sempre acho que a pessoa está a mentir. Isso aí, na verdade, Paula, diz sobre você, né? Ou seja, você não acredita aí no seu potencial. Você vai se surpreender muito com o que a gente tem pela frente aí. Nossa, tem muita coisa para trabalhar e é transformacional. Muda tudo, muda tudo. Essa questão da crítica que eu estou trazendo para vocês, que eu dei os 2 exemplos aí, né? Se você tem medo de ser criticado pelo que está fazendo ou pelo que está sendo. E aí a Paula comentou de ficar naquela coisa de paralisar no trabalho por medo de ser criticada. Paula, várias vezes eu me peguei neste lugar. Várias vezes, porque eu tinha complexo de feiura. As coisas da infância e tudo mais. Então, assim, várias vezes eu pensei, por exemplo, hoje, na hora que eu fiz o Stories, o que veio na minha mente? Eu tenho uma mensagem para passar. Eu não sou aqui uma blogueira falando de maquiagem, de tipo de pele ou de sobrancelha maravilhosa. Eu tenho uma mensagem. Eu não posso deixar que essas firulinhas me impeçam de transmitir a minha mensagem, de estender a mão, né? Então, assim, essa é uma questão. Só que isso é racional e não vai funcionar assim. Por que eu consigo fazer isso hoje? Porque eu já limpei muito dessas questões. Eu não tenho mais complexo de feiura, né? Então, assim, a gente vai limpando, né? A Paula fez uma pergunta aqui, gente, que é a seguinte: quando você diz que é sobre nós mesmos, quer dizer que nós somos o que estamos pensando dos outros? Às vezes, Paula, você não é. Você queria, por exemplo, imagina que você vê uma pessoa muito solta numa festa. Aí ela tá lá dançando, conversa com um, conversa com o outro e tudo mais. Aí você fala assim: nossa, que pessoa mais aparecida, sabe? Que pessoa mais exibida. Ok. Só que você queria ser mais extrovertida. Então, assim, o que está doendo em você na hora de fazer a crítica é porque você não é como ela. Ela está conseguindo ser uma coisa que você tem dificuldade. Entende o outro lado? Entendeu agora? Porque não fica parecendo assim, não, tudo que eu critico no outro eu sou. Tudo que eu critico no outro eu sou. Ah, o fulano é mentiroso. Às vezes eu não sou uma pessoa mentirosa, né? Mas assim, tem alguma ressonância. Tem alguma ressonância. O inveja, na verdade, é inver. A palavra inveja vem de inver. O que é inver, gente? Eu não quero ver. Eu não quero ver porque dói. Inveja dói. Inveja é algo que eu queria muito ter aquilo, mas eu acho que eu não posso. E isso seja de comportamento ou de coisa. Então eu preferia não ver, né? O significado da palavra é inver, eu não queria ver, né? Eu não queria ver que essa menina está sendo tão espontânea agora, enquanto eu fico aqui sentada e eu queria ser mais autêntica, eu queria ser mais espontânea. Mas ainda ou seja, você abre a boca e faz uma crítica, sendo que, na verdade, tem a ver com você. Porque é você que está sofrendo por não ser como ela. Tá vendo, gente? As pegadinhas. Então, até agora o que a gente falou, deixa eu recapitular com vocês aqui para vocês verem como que a gente faz para ficar imune à crítica. E a crítica dói porque representa as 5 feridas emocionais: humilhação, traição, rejeição, abandono e injustiça. Ela representa isso de alguma forma. Por isso que dói. É real, Andresa, dói mesmo, dói mesmo, dói pra caramba. Por isso que a gente fica com medo de ser criticado. E eu lembrei de uma coisa aqui. Existem 2 grandes medos na vida: morrer e ser
e se expor, né? E se apresentar e tudo mais. E vocês sabiam que se expor é maior que o medo da morte? As pessoas têm mais medo de se expor, serem vistas, julgadas, criticadas, que de morrer. Olha que coisa louca. Né? Tem muito mais gente que tem medo de se expor, de ser visto, de ser avaliado, né? Do que da morte. Então a coisa é séria, dói mesmo. E ela dói também porque, além dela representar 5 feridas, ela contraria os 5 desejos do ser humano. Ser útil, ser amado, ser reconhecido, ser elogiado, ser livre. São 5 desejos do ser humano. Então, a crítica contraria isso, ok? Então, vocês já sabem. Doeu porque encontrou ressonância nas 5 feridas e está ferindo alguma parte minha daquilo que eu desejo ser. Primeira análise que você tem que fazer é receber uma crítica. Combinado? Espero que você tenha anotado aí. Então, fiquem revendo essa aula depois. Segundo, a crítica que está me doendo é sobre aquilo que eu faço ou é sobre aquilo que é característica minha? E aí você já vai analisar lá na infância. O que eu fazia que as pessoas falavam que não era bom? O que eu era, né, como característica que as pessoas falavam que não era bom? Porque a crítica vai estar conectada com um dos dois. E você separa aí. Né? Se eu tive mais feridas, eu terei mais medo das críticas, é o segundo passo. Quanto mais feridas eu tenho, mais medo da crítica eu tenho, viu? Não importa, outro detalhe, gente, não se iluda. Não venha com essa de quando eu, sei lá, quiser pintar meu cabelo, mudar de cor, colocar uma lente nos olhos, colocar cílios postiços, fazer uma sobrancelha definitiva, sei lá, colocar silicone. Não sei, gente. Tira isso da cabeça. De que quando você fizer essas coisas todas, você vai ter coragem, porque ninguém vai te criticar. Vai doer mais ainda. Porque você vai crente que não vai acontecer e vai acontecer. E vai doer, porque tem a ver com o que tem dentro de você e não com o que está fora. E também porque reflete o outro. Quando o outro critica, é porque tem alguma coisa a ver com ele. E o quinto passo aí, né, que é vencer a crítica que nós fazemos a nós mesmos. Para de se julgar, para de julgar o outro, etc e tal. Tá bom? Então, assim, quando alguém fizer essa crítica, é essa análise que você tem que fazer. Esses 5 passos que a gente passou aí. O primeiro, recapitulando rapidamente. O primeiro é, né, se a crítica tem a ver com as suas feridas, ou quais feridas são, né? Quais os desejos do ser humano que ela está ferindo, seu. Se é sobre o que você está fazendo ou sobre suas características físicas. Tem a ver com a sua infância. Quanto mais crítica você tiver, então, mais medo você vai ter. Quanto mais crítica você teve. Tirar essa ideia de que você tem que ser perfeita à prova de balas para não ser criticado. Você sempre vai ser criticado. Gente, a Shakira é criticada. A Gisele é criticada, traído. Então, não existe isso, tá? Sempre vai ser dessa forma. E vencer a crítica que você faz a si mesmo. Olhar para sua foto lá, na hora que você pegar a foto da galera, com compaixão, se defendendo. Tipo assim, eu fico do meu lado. Eu vou me defender. Tá bom? E trabalhem em vocês aí o que está desconfortando. Autocrítica é igual a autorrejeição? Ou as duas são irmãs? Perguntas, gente. Alguém tem perguntas? Podem colocar aí para mim que eu respondo, tá? Antes de ir embora. Então, a autocrítica é uma rejeição, Valdeci. Porque quando você critica, você está rejeitando, concorda? Você está rejeitando aquilo. Eu não quero isso. Eu não quero. Né? Por exemplo, imagina que você fala, eu estou criticando a minha preguiça. Eu não quero essa preguiça, eu estou rejeitando isso. Né? E aí pode pegar o que você tem aí de autocrítica que você está rejeitando. E sabe o que é pior? É que às vezes é algo que poderia te transformar se você acolhesse. Né? Então, por exemplo, eu tive complexo de feiura, como eu comentei com vocês. E quando eu acolhi isso, eu encontrei poder nisso. Né? Porque, gente, não dá para vir loira do olho verde nessa vida mais, vai ter que conviver com o que eu sou.
né? E aí eu entendi, limpei e tá tudo bem. Tá tudo bem ser isso aqui. E o meu poder está nisso aqui, que eu me conecto com vocês, eu sei que dói em vocês. Eu sou capaz de dar a mão. Então, tudo aquilo que a gente rejeita em nós, na verdade, é um poder nosso. Tá bom? Meus amores, eu tenho que deixar vocês. Um beijo grande no coração. Pessoal do YouTube, beijo. Lembrando que cuidado com o que você sente, porque aquilo que você sente determina como você vive. Beijos, meus amores!